Boa noite, estamos na sua companhia para mais uma edição do programa Ponto por Ponto e porque é março, mês da mulher, quisemos trazer uma mulher num posto de decisão importante. A pasta da Justiça tem desafios enormes e ultimamente é tutelada por uma mulher, Joana Rosa Amado, advogada de profissão, deputada da Nação, foi presidente da Assembleia Municipal da Ilha do Maio, líder da bancada parlamentar do MPD e atualmente ministra da Justiça. Boa noite, senhora ministra. Boa noite, obrigada pelo convite. Agradecemos a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Todo gosto, todo gosto. Para começar de forma suave, como é que tem sido o desafio de ser mulher na vida política ativa em Cabo Verde? Bom, boa noite, agradeço pelo convite, cumprimento as pessoas lá em casa. A vida da mulher na política, acho que temos que encarar isso com toda a normalidade. Há 3 décadas a situação era diferente daquilo que temos hoje. Acho que com o tempo as mulheres foram ganhando o seu espaço próprio, conquistar o seu espaço próprio, através de lutas internas dentro dos partidos, mas também ao nível da administração pública, na esfera de decisão. Portanto, hoje, acho que a situação que temos hoje da mulher em Cabo Verde é diferente daquilo que tínhamos há 3 décadas atrás. De todo modo, ainda há desafios que as mulheres precisam ainda superar, dificuldades que advêm da pobreza, da independência económica, que é um problema, um desafio que a mulher ainda, com que a mulher ainda se depara. Portanto, acho que nós hoje temos uma sociedade diferente, os desafios vão continuar a existir a esse nível. Pese embora medidas de políticas que foram sendo tomadas, a aprovação da lei de paridade, já garantindo uma maior participação de mulheres ao nível do Parlamento, participação de mulher ao nível do governo, da administração pública, no ensino, na saúde, na magistratura, na educação. Acho que hoje a mulher tem uma representatividade diferente daquilo que tínhamos há uns anos atrás. Isso tudo advém de ganhos que a própria sociedade cabo-verdiana soube conquistar. Sim, mas estar na vida política ativa pode trazer desafios. Sabemos que a sociedade muitas vezes é dura com as mulheres, há a questão do bullying nas redes sociais, o assédio moral. Como é que encara tudo isso? São fenómenos que sempre existiram e vão continuar a existir. A mulher deve procurar o seu caminho, independentemente de tudo, fosse por medo, fosse por bullying, fosse por outras atitudes impróprias. Acho que poucas estariam na política. Eu, principalmente, já nem estaria na política. Mas isso advém daquilo que temos que saber conviver com as diferenças, com aquilo que o entendimento que outras pessoas têm, com o espaço também, porque há uma disputa para a conquista de espaços. E nessa disputa utilizam-se meios, às vezes as redes sociais, e a mulher tende, de certa forma, a inibir-se. Mas isso acho que já estamos numa fase diferente. Eu estou a crer que daqui a alguns anos poucos se estará a falar na questão que tem a ver com a desigualdade, com o próprio machismo, que vai continuar a existir, mas vai depender também daquilo que é a posição, a coragem da mulher de enfrentar os desafios, de também entender que dentro de uma sociedade há disputas que são normais e naturais e que devem existir sempre. Portanto, passou pelo Parlamento? Eu passei pelo Parlamento, fiz um percurso, estou há 16 anos como deputada, agora nessas novas funções, pude ganhar ao longo desses anos muita experiência. Inicialmente éramos poucas mulheres, mas fomos crescendo. No Parlamento tinha inclusive a fama de refilona, fazia intervenções musculadas, aceita o adjetivo? Porque o Parlamento é uma sede de disputa política, é o centro
centro do poder, faço a discussão do ponto de vista daquilo que é a análise política que eu faço e que também eu faço as minhas interpretações. Claro que o papel, estar-se no Parlamento é diferente de estar-se no governo. Faço agora, já é diferente, as pessoas até perguntam-me, mas agora estás um pouco diferente, mas é assim mesmo. Todos nós temos é que saber adaptarmos ao espaço, ao momento e à função também, porque ser-se deputada, estar-se no Parlamento, fazer essa discussão, o debate político aceso, mostrar a razão de ser daquilo que cada um defende, isso é bom e isso cria o tempero na política e o Parlamento vai continuar assim, a ser mesmo assim. E agora é Ministra da Justiça, há questões importantes que têm a ver com o empoderamento da mulher e a violência baseada no género é uma das questões que preocupa a sociedade e as autoridades. Como é que interpreta os números da VBG em Cabo Verde, tendo em conta que se fala cada vez mais no empoderamento da mulher? Olha, a mulher tem que conquistar primeiro a independência económica. Porque eu acredito que o VBG tem a ver, de certa forma, com a dependência económica da mulher perante o homem. Mas quando se fala no VBG não é só de agressão do homem à mulher, mas também acontece o contrário. Aliás, tivemos vários casos em relação a isso. Mas a maior parte, sim, é do masculino, julga-se o machão, e por razões várias, de falta que tem a ver com falta de educação, às vezes razões culturais, más razões, não? Acaba por criar no seio da família de desentendimentos e até de agressão, de certa forma injustas, porque não deveria haver agressão do ponto de vista daquilo que é o desentendimento que possa existir de uma forma normal dentro de um seio familiar. Mas, de toda forma, é um problema que a sociedade cabo-verdiana tem que combater. Acho que do ponto de vista daquilo que é a legislação, nós aprovamos no Parlamento a lei de VBG e toda aquilo que é a informação, a sensibilização que se tem feito, isso tudo tem que contribuir para que também as mulheres se sintam mais empoderadas e sem medo de denunciar. E isso também tem que contribuir para o aumento das denúncias, porque as mulheres hoje já não estão confinadas com medo de ficar em casa, de não denunciar. Hoje vem a agressão de uma forma diferente e acho que a sociedade também está mobilizada a denunciar e ajudar que a mulher vítima possa ultrapassar este que é um problema da sociedade cabo-verdiana. Portanto, lê-se no relatório do Conselho Superior do Ministério Público que no ano judicial transato entraram 1.832 processos por crimes de VBG nos tribunais. É um número significativo. É um número significativo. Falou inicialmente que a mulher muitas vezes depende economicamente do homem. A própria lei da VBG, adotada há 11 anos, previa a criação de um fundo de apoio à vítima, mas este fundo ainda não foi criado. Nós estamos a tratar, por acaso, eu ontem estive no encontro com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, porque nós participei na aprovação da lei. Aliás, foi uma proposta que surgiu da primeira comissão, que eu fui presidente da primeira comissão do Parlamento, de se atribuir um fundo para as vítimas dentro daquilo que é o quadro de recuperação de ativos, que são bens apreendidos ao nível da Polícia Judiciária, que são geridos pelo Gabinete de Administração de Bens do Cofre-Geral da Justiça. Estivemos a discutir a questão que tem a ver com a distribuição, o rateio dos valores que têm que ser distribuídos, o fundo que tem que ser destinado às vítimas de VBG, a necessidade do próprio Ministério da Justiça, e isso temos até recebido alguma reclamação do próprio Ministro da Família e da Inclusão Social em relação à necessidade de se operacionalizar o fundo para que se possa fazer projetos, desenvolver projetos que visem, de certa forma, empoderar a mulher e a resolver aquilo que é uma situação que temos que resolver. Nós estamos numa fase de implementação da regulamentação do Cofre-Geral de Justiça.
Na legislatura passada fez-se a aprovação de um novo regulamento. Houve também aquilo que nós chamamos até de desanexação do cofre de justiça, porque os conselhos superiores vão poder fazer a gestão do cofre dos tribunais e nós com o cofre geral da justiça, então estamos num processo de implementação daquilo que foi a reforma feita recentemente, visando pôr o cofre a funcionar na normalidade, tratar da questão que tem a ver com a recuperação de ativos, a administração desses bens que são arrecadados, a venda desses bens, o rateio das receitas e desta forma vamos poder contribuir com o tal almejado fundo já previsto na lei. O certo é que, atualmente, se uma mulher depende economicamente do homem e denuncia o crime de VBG, de que terá sido vítima, a mulher fica vulnerável. Há sempre vulnerabilidade. A mulher é sempre vítima neste processo. É a parte mais fraca. É por isso que eu falei desde o início, o empoderamento da mulher, a dependência económica da mulher, quanto a mim, terá que estar sobre a mesa sempre. A mulher tem que lutar para a sua independência financeira. Mas convém também acelerar os projetos. Claramente, o poder público tem que atuar, neste caso, por exemplo. São vítimas desprotegidas, que não têm recursos e que se submetem, de certa forma, às vezes até a vexames, não? Dentro daquilo que é o próprio julgamento público e uma série de situações que nós precisamos dar guarida e que a lei já dá guarida e que nós vamos ter que implementar nos próximos tempos, normalizar a situação, dar de certa forma aquilo que é a proteção que o Estado tem a obrigação de dar às vítimas. Portanto, diz-se que a lei da VBG adotada há 11 anos é boa, mas há insuficiências. As leis estão sempre sujeitas a mutações. Os sociedades também, não é? Sofrem sempre mutações. Por exemplo, no que tange à questão da moldura penal, muitas vezes o agressor, se é primário, tem pena suspensa ou vai prestar serviços à comunidade. Sim, mas precisamos ver esta questão que tem a ver com as penas de uma forma diferente. A sociedade às vezes faz uma apreciação de uma forma pouco correta. A prisão preventiva deve ser sempre a última ratio. Nós não devemos nunca pensar que pelo cometimento de um crime que o infrator terá que necessariamente ir para a cadeia. Há outras medidas. Falou-me um bocadinho nas penas alternativas. Isso é para quê? É também para censurar a conduta imprópria ou ilícita do agressor. Isso não resolve o problema de mandar pessoas para a prisão. Não resolve o problema. Porque depois também acaba por criar um outro problema que devemos certamente de falar. Pagar uma multa, então, pagar uma multa. Estou a ver um caso famoso em Portugal de um ex-ministro que foi condenado a 3 anos e meio, mas para não... Mas há sempre penas acessórias. Há sempre penas acessórias. Os tribunais podem perfeitamente aplicar essas medidas. Para além de trabalho à comunidade, podem também aplicar outras medidas. Isso vai depender da apreciação que o juiz fizer e daquilo também que é a própria promoção do próprio Ministério Público, tendo em conta a situação. Mas devem, desde sempre, analisar a condição da vítima, se é pobre, se tem meios, se não tem meios. Há medidas cautelares que devem ser tomadas para preservar a integridade física, mas também a parte que tem a ver com o sustento da vítima, dada a sua condição de fragilidade. Senhora Ministra, outra questão que preocupa a sociedade e deve preocupar o Ministério da Justiça é a questão do abuso sexual de menores. Aqui também critica-se a moldura penal, pensava-se agravar a moldura penal. Quais são? Não houve agravação da moldura penal. Olha, nós em 2017, a primeira comissão, eu enquanto presidente, beneficiei de uma formação nos Estados Unidos com um grupo de ONGs aqui também. Fomos constatar a realidade dos Estados Unidos em relação a esta matéria. Depois, quando voltamos, começamos desde logo a trabalhar uma iniciativa legislativa que era para dar maior proteção, porque já tínhamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas notamos que havia um vazio em relação a várias matérias. Desde logo, a parte que tem a ver com a parte que tem a ver com a proteção
dos menores em si. A parte que tem a ver com o circuito, do ponto de vista daquilo que é a informação, o atendimento. Uma vítima hoje é atendida na Polícia Nacional, na Polícia Judiciária, no Ministério Público, não sei quantas vezes, depois é submetida no próprio dia do julgamento, a presença, interrogatórios, tem que ir à Delegacia de Saúde, a exposição da vítima perante a sociedade é enorme. Então, dissemos na altura que íamos trabalhar uma iniciativa legislativa que desse guarida a essas situações. E fizemos-la. Na altura, trabalhamos uma iniciativa enquanto parlamentar e como o Ministério da Justiça já tinha também em preparação a alteração ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, então acabamos por consensualizar com a então Ministra e retiramos a parte que tinha a ver com o Código Penal, foi para o Código Penal, a parte que tinha a ver com o processo penal em si foi para o Código de Processo Penal. E falta-nos mais alguma coisa, que tem a ver com o quê? A forma como a audição é feita, o local para a audição da vítima, o calvário que eu costumo dizer. E fala-se agora na criação de várias fases, de interrogatórios, exames, uma série de coisas que a vítima é submetida de uma forma que nós também entendíamos e entendemos ser uma dupla vitimização. E agora por esta razão já estamos a trabalhar dentro daquilo que o próprio programa do Governo fala na Justiça Amiga da Criança. Nós absorvemos desde sempre, trabalhamos aliás com a própria Acrides, o projeto Justiça Amiga da Criança foi um projeto da Acrides, mas também com a subscrição minha enquanto deputada e fomos pedir, do ponto de vista de financiamento, para que pudéssemos trabalhar, ter um espaço próprio para atendimento às vítimas de abuso sexual, de abuso às crianças. O que é que fizemos? Já vamos criar salas para a audição. Dentro de dias vamos inaugurar uma sala única. Vamos inaugurar uma sala aqui na praia. A Polícia Judiciária disponibilizou um espaço aqui em Cidadela. Já equipamos o espaço já está preparado, já vamos iniciar, já vamos começar a fazer atendimento nesse espaço. Mas temos que trabalhar. Penal, senhora Ministra, já vamos lá. Estamos a trabalhar agora o circuito. Temos que assinar um protocolo com várias instituições, traçar o circuito, o atendimento nas delegacias de saúde, na polícia, a forma de interrogatório, a presença constante de psicólogos, que é necessário, porque a criança tem que ser assistida logo ao início por psicólogos e não por procuradores ou mesmo por polícias, porque não estão, de certa forma, eu não digo preparadas, mas lidar com uma criança requer, de certa forma, algumas minúcias, uma preparação muito bem forte mesmo. O quadro legal por esta já permite mas nós aumentamos a moldura penal. O quadro legal já permite o funcionamento destas salas de audição isso também única? É o problema que se coloca e que nós também já fizemos isso, já fizemos o trabalho de casa. Trabalhamos já a iniciativa porque, como eu disse, já tínhamos uma iniciativa no Parlamento, foi aprovada na generalidade e acabamos por tomar a decisão que foi tomada. E agora fizemos aproveitar o que tem que ser aproveitado dentro do projeto, da proposta. Já demos entrada no Conselho de Ministros, vamos ter que levar uma iniciativa ao Parlamento porque também houve uma discussão que fizemos no fórum, quando da abertura do ano judicial, sobre esta temática. O Conselho Superior de Magistratura Judicial, houve um consenso à volta dos operadores judiciários em como se deve alterar a lei para que pudéssemos permitir, por exemplo, a audição do menor, da menor vítima uma única vez, a deslocalização, de certa forma, do espaço. É difícil alterar a lei? Não é difícil porque tem que ser uma lei aprovada pelo Parlamento. Estou a crer que há vontade política dos sujeitos parlamentares na sua aprovação. Estaremos a dar entrada brevemente no Parlamento, já deu entrada no Conselho de Ministros, vai certamente dar entrada no Parlamento brevemente e vamos criar, do ponto de vista legal, condições para a efetivação da tal sala de escuta. Vamos inaugurar uma aqui na praia, em São Vicente também recente, vamos dentro de pouco tempo, depois Sala e Boa Vista. Mas nós estamos a trabalhar já agora com o projeto Campos de Justiça no Palmarejo, já localizamos um espaço onde vai se situar a sala de audição dentro do próprio edifício do Campos de Justiça. Vamos equipar a sala e vamos até um pouco além. Já vamos também trabalhar, preparar uma sala para o reconhecimento dos agressores. E são salas específicas para que as vítimas possam, à distância, de uma forma discreta, reconhecer
os agressores. Uma crítica que a sociedade sempre faz é que, uma vez denunciado um caso de agressão sexual contra uma criança, ao agressor é aplicado apenas termo de identidade e residência. Isso depende. Nós, quando estivemos na discussão do anteprojeto, a ideia seria obrigar que os juízes apliquem para situações de violação sempre prisão preventiva. Mas acabamos por concluir que deveríamos era deixar a livre-arbítrio dos juízes a aplicação das medidas, porque há várias circunstâncias que são levadas em conta. Quando se aplica a prisão preventiva, há pressupostos. Quando se aplica outras medidas, que não a prisão preventiva, também há pressupostos. Portanto, deixamos esta margem para que os tribunais possam avaliar a situação, avaliar o perigo da vítima, daquilo que é da manutenção da atividade criminosa, uma série de situações que poderão ocorrer no decurso da denúncia de casos. E é por acaso, por isso também... Um estudo do perfil do agressor sexual de menores em Cabo Verde indica que ou é pai, padrasto, ou situação. É tio, ou é um vizinho. Portanto, aplicar apenas termo de identidade e residência não deixa a vítima exposta a prováveis perigos. E é por isso que nós estivemos a discutir esta questão. Retirar o agressor de casa deveria ser a solução. Retirar o agressor de casa. Mas depois há uma outra parte. Quem... do ponto de vista daquilo que são as responsabilidades familiares, do ponto das despesas familiares, quem paga as despesas familiares? A vítima fora de casa fica longe o agressor fora de casa fica longe da vítima. É uma realidade. Assim é que deveria ser. Mas há situações em que os tribunais também, o entendimento dos próprios tribunais é de deixar a vítima de se retirar o menor ou a menor da casa. O que é um problema. É uma dupla violência. A criança num centro de emergência infantil. É uma dupla violência. Eu concordo que é uma dupla violência. Por isso que eu defendo que quem deveria sair é sempre o agressor e não a vítima. Mas são decisões também dos tribunais com as quais temos que, também acreditando naquilo que são as decisões judiciais, que são tomadas com determinados pressupostos, mas que haverá sempre mecanismos e medidas cautelares que poderão, no decurso deste processo, serem tomadas por forma a se garantir a proteção da menor vítima, do ponto de vista daquilo que é a manutenção ou não no seio familiar, em casas de abrigo, na proteção do ICA, por exemplo, ou então em outras situações que os tribunais também, de certa forma, recomendam ou então decidem em relação à condição da menor ou do menor. Já vi uma criança que tinha sido abusada sexualmente num centro de emergência infantil e tinha uma expressão completamente infeliz fora do seu quadro familiar. Exatamente. E achei que era uma violência enorme. É uma violência, por isso que temos que, do ponto de vista daquilo que é o quadro legal que temos, a lei permite isso. O tribunal pode perfeitamente tirar o agressor de casa e impedir o contacto da vítima do agressor com a vítima. Pode, e essas medidas são aplicadas. Só que muitas das vezes também há situações inversas de menores que são retiradas ou retirados no seio familiar e com consequências porque também acabam por ficar em instituições mais, não digo vulneráveis, porque têm proteção, mas sempre com falta daquilo que é presença dos progenitores, dos familiares, dos vizinhos, e isso às vezes com consequências, porque nós, por exemplo, temos um grande número de menores neste momento que estão no Centro Orlando Pantera, são menores que passaram por centros de acolhimento. Isso porquê? Haverá certamente alguma explicação.
porque são essas instituições deveriam cuidar desses menores, dar um tratamento, trabalhar a parte psicológica, a parte mental desses menores e, de certa forma, depois permitir que, mesmo regressando para o seio familiar, pudessem esses menores ter um acompanhamento quase que diário. Mas às vezes há pequenas falhas no sistema que acabam por permitir que menores, mesmo que frequentando os centros, acabam por sair na vida daquilo que nós acabamos por chamar menores que acabam por entrar em conflito com a lei e que, saindo do ICA ou de outras instituições, acabam por ir ao Centro Orlando Pantera porque são submetidas do ponto de vista da decisão dos tribunais a medidas socioeducativas e que vão ter que ficar algum tempo no Centro Orlando Pantera para correção. Mas são situações que precisamos, que temos de estar a trabalhar. Acho que já há ganhos em relação a esta matéria, mas precisamos trabalhar mais. Sim, Sra. Ministra, a justiça tem estado na boca dos cabo-verdianos, sempre esteve, mas ultimamente está mais, fala-se na crise do setor. Aceita este prognóstico? Não aceito. A justiça nunca esteve em crise. A justiça funciona e funciona dentro daquilo que há condicionalismos, dentro da normalidade. Eu, quando falo da morosidade da justiça, das pendências processuais, isso não significa que haja crise na justiça, não. Os tribunais funcionam e de uma forma independente, tal como diz a lei. Os processos todos os dias estão a ser julgados. Agora, temos tido problemas do ponto de vista daquilo que é a morosidade, que advém de vários fatores. O acumular de processos ao longo de anos permitiu a que chegássemos a um ponto em que vamos ter que fazer uma gestão de uma forma diferente e tratar o que tem que ser tratado de uma forma também diferente. E é por isso que estamos a falar. O problema da morosidade é mencionado todos os anos e é um problema, parece um problema sem solução. É um problema, não é um problema sem solução. Vai ter solução. É por isso que nós estamos a trabalhar um plano de redução de pendências. Nós, por exemplo, estamos a trabalhar neste momento com os Conselhos Superiores. Já tenho a proposta dos Conselhos Superiores, com plano de redução de pendências. Isso é para quê? Porque nós temos, por exemplo, no Ministério Público, neste momento temos cerca de 63 mil processos pendentes. E na magistratura judicial temos 10 mil e tal processos pendentes. Mas, para além dessas pendências, os processos vão entrando. Vamos ter, do ponto de vista daquilo que são as entradas nos tribunais, cerca de 10.900 processos ou 11.900 processos por ano. No Ministério Público, a mesma coisa. Por mais que se faça o recrutamento, por mais que se tomem medidas, teremos sempre problemas de morosidade. Porquê? Porque são processos que já lá estão há muito tempo e que, de forma... E outros vão entrando. E outros vão entrando. Por que não ter projetos que É isso que estamos a fazer. É isso que estamos a fazer neste momento. É isso que estamos a fazer neste momento. Estamos a trabalhar o plano de redução de pendências. Como reduzir a pendência processual? Estamos a estabelecer uma meta para daqui a 4 anos, por exemplo, do ponto de vista daquilo que é a projeção, a meta do Ministério Público, reduzirmos esses 63 mil processos para 20%. Teremos daqui a 4 anos, vamos reduzir para 20%. Como? Isso quer dizer, com medidas que vamos tomando. E várias medidas. Desde logo, há já uma proposta dos Conselhos Superiores que tem a ver com o recrutamento de assessores. Os tribunais vão poder contar com assessores, mas temos que fazer a alteração da lei. Alterando a lei para que os assessores possam trabalhar sobre a proposta do próprio Ministério Público, Conselho Superior do Ministério Público, para crimes contra património, para crimes cuja moldura penal não ultrapassa os 5 anos, para que esses assessores possam trabalhar esses processos. Desta forma, vamos ter redução substancial de pendências. Mas não é só isso que se está a fazer. Estamos também a trabalhar a questão que tem a ver com o recrutamento de mais magistrados, porque nós temos do ponto de vista que é rácio magistrado, processos ou habitante, temos cerca de 11 magistrados para 1000 habitantes. A rácio, do ponto de vista daquilo que é na própria Europa, na União Europeia, é de 18 para 1000 habitantes. Isso quer dizer que nós precisamos ainda recrutar mais magistrados. Mas só isso não chega.
Nós temos que trabalhar a parte que tem a ver... Não era suposto, Sra. Ministra, os tribunais das pequenas causas... Mas os tribunais das pequenas causas já estão a trabalhar. Não era suposto ajudarem a reduzir as pendências? Mas os tribunais de pequenas causas foram criados precisamente para que pudessem contribuir para a redução das pendências. E estão a contribuir para a redução das pendências. Nós tivemos a redução de pendências no ano passado, por exemplo. Nós tivemos, só o Conselho Superior, só a Magistratura Judicial, julgou cerca de 14 mil processos. Para além daquilo que são as entradas, entraram 10 mil e tal, foram resolvidos 14 mil e tal processos. Isso quer dizer que houve redução de pendência. Mesmo do ponto de vista daquilo que é o mapa, de acordo com os relatórios que os Conselhos Superiores apresentam anualmente, da reforma, da revisão constitucional, da aprovação do pacote, da implementação de várias medidas, soluções que foram tidas, consideradas na aprovação do pacote também em 2011. A criação de tribunais de pequenas causas, a criação do Tribunal de Execução de Penas, a criação dos tribunais de relação, de Barlavento e Sotavento e várias outras medidas que foram sendo tomadas, isso teve reflexo do ponto de vista daquilo que é produtividade dos tribunais. Teve. Agora, temos que fazer uma outra coisa, que também temos essa consciência. Por mais que se queira, por mais que se recrute magistrados, por mais que se recrute oficiais de justiça, temos que trabalhar a parte que tem a ver com as entradas. É por isso que sempre introduzimos na agenda a questão que tem a ver com os mecanismos alternativos de resolução de litígio. Porque temos a necessidade de implementar esta medida desta forma, impedir entradas do processo. Porquê? Porque temos um aumento do ponto de vista daquilo que são as entradas, reduzir a criminalidade. A média e a baixa criminalidade. Temos que reduzir isso. Desta forma, vamos também ter reflexo do ponto de vista que são as entradas dos tribunais. Trabalhar a parte que tem a ver com a reinserção social. Evitar ou diminuir a reincidência criminal nos estabelecimentos prisionais. As estatísticas dizem-nos que neste momento temos, até o ano passado, 27% de reincidência criminal. Isso quer dizer que 27% dos reclusos que cumprem as penas saem e voltam de novo para as cadeias. Então temos que resolver isso. Trabalhar a parte que tem a ver com a reinserção social nas cadeias. E é isso que estamos a fazer. É trabalhar a montante as entradas, não é? E é trabalhar a jusante medidas que têm que ser tomadas dentro de um limite temporal e com várias soluções, alterações legislativas. Por exemplo, há propostas para se alterar, para se aprovar no Parlamento uma medida que permita, por exemplo, que os condenados sejam submetidos ao exame, ao ADN e várias outras soluções apresentadas pelos Conselhos Superiores que vamos discutir. Vamos ter que levar essas matérias ao Parlamento para aprovação. Mas temos que trabalhar a parte que tem a ver com a informatização da justiça. O SIS. Este tem sido um passo difícil, Sra. Ministra. Não é um parte difícil. Há muito tempo que se fala na implementação. Eu também estou há muitos anos. Há muitos anos que eu tenho convivido com esta sempre a mesma fala-se sempre problemas com o SIS, problemas com o SIS. Então o que é que estamos a fazer? O que é que fizemos desde o início? Há 8 meses estamos a trabalhar com o SIS. Pedimos uma avaliação ao sistema. O NOSI fez uma avaliação ao sistema, apresentou a avaliação, apresentou uma proposta técnica, apresentou uma proposta financeira e nós já vamos avançar com uma proposta, com um contrato com o NOSI, para que possamos ter o SIS a funcionar. E as valências do SIS para o sistema judicial são enormes, impactos enormes. Os processos vão poder ser acompanhados pelas partes, pelos advogados, os juízes, os magistrados, os oficiais de justiça vão poder trabalhar estando no tribunal ou não estando no tribunal, o acompanhamento do processo, aquilo que é interoperabilidade que vamos criar com as polícias, o registro de processos, aquilo que é a interoperabilidade que deve existir com os tribunais, entre os tribunais inferiores e superiores, o próprio Tribunal Constitucional, com as polícias, e desta forma vamos melhorar substancialmente o problema que temos com a morosidade, certamente, pondo o SIS a funcionar. E com várias as valências. Qual é o prazo para a implementação do sistema de informação da justiça? Estou em crer que no próximo ano teremos o SIS a funcionar. Eu digo próximo ano, estou a trabalhar com um cenário pessimista. Porquê? Porque não vai depender do Ministério da Justiça, nós vamos assinar um contrato, vamos aguardar a operacionalidade daquilo que é o trabalho que tem que ser feito, aquilo requer, de certa forma, algum tempo para se trabalhar o processo penal,
o processo civil e trabalhar a parte que tem a ver, por exemplo, vamos introduzir a interoperabilidade com os serviços de reinserção social, com as polícias, com a polícia, com os próprios estabelecimentos prisionais, que nós também vamos informatizar os estabelecimentos prisionais. Os tribunais vão poder, por exemplo, o Tribunal de Execução de Penas vai poder ter dados através da informatização em relação à vida dos reclusos, ao tempo de prestação de pena, às medidas que poderão ser tomadas do ponto de vista daquilo que são as decisões para a liberdade condicional. Vamos criar mecanismos para que os tribunais possam ter esses instrumentos importantíssimos para que possamos operacionalizar e falar menos sobre a morosidade, porque certamente teremos menos morosidade. O que tem impedido a implementação do sistema de informação da justiça? Houve um problema com o sistema desde a sua origem. Foi implementado pela Universidade de Aveiro. Pelo que eu saiba, as poucas informações que eu tenho, houve problemas na sua implementação. O processo, a plataforma não foi muito bem desenvolvida, a razão pela qual não teve muito sucesso. E nós tomamos uma opção que tem a ver com operacionalizar o SIS, mas também há um outro pormenor importante que tem a ver com a gestão do Sistema de Informação da Justiça. Nós vamos levar ao Parlamento uma proposta, porque neste momento há um Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão é presidido por um magistrado. O magistrado não tem tempo para fazer a gestão de um processo, de um sistema. Não tem tempo. Então vamos tomar uma medida propondo ao Parlamento a criação de um Instituto Público para que o Instituto possa fazer a gestão do SIS com as suas várias valências e vamos mesmo, do ponto de vista daquilo que é o processo da informatização do setor da justiça, também dar incumbências ou competências ao Instituto para tratar de parte que tem a ver com a informatização do setor da justiça. Estamos a trabalhar nos estabelecimentos prisionais a informatização de todos os estabelecimentos prisionais. Já colocamos o sistema de videoconferência em todos os estabelecimentos prisionais. Estamos a colocar neste momento em todas as comarcas do país. Isso também trará ganhos para a realização da justiça, porque os reclusos vão poder ser interrogados ou participar nas audiências à distância, com ganhos para a economia, porque poupa-se mais, porque temos problemas do ponto de vista daquele o número de agentes de segurança prisional para cada deslocação para as ilhas e mesmo aqui dentro da Ilha de Santiago. Vamos resolver este problema, teremos certamente ganhos. Paralelamente a isso, várias outras medidas que vamos tomar. Do ponto de vista daquilo que é a humanização nas cadeias, a humanização do setor da justiça, a inovação também fará parte e tem que fazer parte do rol de medidas que estamos a tomar. De certa forma, teremos, eu estou em crer, com a meta que estamos a estabelecer, com medidas que já vamos tomar, medidas concretas, teremos certamente redução de dependências. Agora, como eu falei, há a situação que tem a ver com as entradas. E por isso, há dias estive a sugerir, por exemplo, nós temos tido casos, vários processos de roubo de energia. São processos que vão entrando no tribunal. E até já se fala na aprovação de uma lei especial que é para tornar o processo mais rápido de julgamento. Eu disse não, acho que temos a medida que temos que tomar a solução e outra é criarmos mecanismos de resolução de litígios sem fazer chegar esses processos aos tribunais. E é por isso que vamos criar a mediação para esse processo. Como é que está o processo de criação do campus do Palmares? Porque o grosso dos casos acontece na praia e o Tribunal da Praia não tem condições. O problema da justiça situa-se aqui na comarca da Praia. Dos 63 mil processos pendentes no Ministério Público, 44 mil processos são da Praia. Da magistratura judicial, a mesma coisa. Portanto, a Praia tem que merecer uma atenção especial. Mas também há problemas, há desafios. O Palácio da Justiça da Praia, do Platô, por exemplo, tem poucas salas para audiências. Nós temos 9 juízes no Palácio da Justiça e que ficam a aguardar para terem acesso às salas de audiência. E é por isso que nós tomamos uma medida uma medida de recurso, que é para resolvermos esta situação. Eu estou a crer que esta também é uma medida que vai ter reflexos do ponto de vista daquilo que é a produtividade dos tribunais, porque o campus da Justiça, o projeto já está
praticamente na fase final de elaboração, mas nós tomamos uma outra medida, vamos aproveitar a ESENG, já vamos introduzir obras na ESENG, vamos fazer transferência no campus, o anexo ao campus da Justiça, a Escola de Negócios e Governação. Vamos introduzir obras, daqui a 3, 4 meses teremos a obra concluída, vamos deslocalizar os juízos cíveis que estão no Tribunal da Comarca, que estão no Palácio da Justiça do Plató, virão para o campus da Justiça, os juízes de trabalho também, família e menores que estão espalhados na Chada Santo António, no Plató, virão para a ESENG, já com 6 salas para audiências. Daqui a 3, 4 meses teremos o trabalho concluído, estou em crer, é a projeção que fizemos e estamos em crer que daqui a 3, 4 meses teremos esta situação resolvida em parte. Mas depois teremos que resolver o problema que tem a ver com também o Supremo Tribunal de Justiça. Não tem condições. Então vamos criar condições para que o Supremo Tribunal de Justiça fique no Palácio da Justiça, no Plató. Teremos que introduzir obras, porque também a situação que se coloca do STJ, não há sala para audiência, a questão que se coloca de segurança, de pouca dignidade também, e precisamos resolver isso e depois também resolver o problema que tem a ver com a sede do Tribunal Constitucional. Como se sabe, o Tribunal Constitucional também está num prédio particular e temos que arranjar solução para o Tribunal Constitucional. No próximo ano estas soluções já estarão no próximo ano, estou em crer sim, porque o timing que eu tenho para fazer funcionar o campus da Justiça é terminarmos as obras este ano. Teremos certamente alguns problemas pelo caminho, mas a parte tem a ver com o concurso público. Vamos ver como resolver esta situação, porque temos urgência. E havendo urgência, vamos ter que propor ao Conselho de Ministros, se calhar, uma resolução para que possamos introduzir obras no campus, criar condições para que a comarca da Praia se instale globalmente no campus da Justiça, a parte de segurança também já tratada. Qual é o prazo? Em 2023? Em 2023 teremos tudo. Em 2023. Eu não vou assumir compromisso em 2022, porque, para além, eu tenho ainda que mobilizar recursos. Sim. Mas, paralelamente a isso, vamos precisar de operacionalizar as alterações que temos que fazer do ponto de vista daquilo que é estrutura, adequação, a criação de salas de audiência. Vamos também instalar o Instituto de Medicina Legal no mesmo espaço, na parte etérea, com acesso autónomo, já espaço preparado, que a Unicef tinha lá um laboratório. Vamos instalar também o Instituto de Medicina Legal e criar condições para que tenhamos uma justiça mais célere, mais justa, mais imparcial, e estaremos certamente a dar um contributo. Senhora Ministra, o que tem impedido a transferência do Tribunal da Relação de Sotavento para a Praia? Esse tribunal funciona atualmente em Assumada e o grosso dos processos com os quais lida é da Praia. Olha, eu sempre fui defensora. Eu primeiro tenho que dizer, eu participei naquela discussão, eu fiz parte da comissão que trabalhou a lei da organização judiciária e dei o meu acordo na altura, porque estávamos a pensar em descentralizar estruturas que estão aqui na Praia. Por esta via houve esta opção com a qual também concordei na altura, mas depois, como parlamentar, eu fui ouvindo, visitando mesmo o próprio Tribunal de Relação de Sotavento em Santa Catarina. Eu acabei por concluir que terá sido uma decisão não muito acertada, porque o grosso dos processos, do ponto de vista daquilo que são os recursos para o Tribunal de Relação, sai aqui da comarca da Praia. Obriga a deslocação dos juízes. A deslocação não só dos juízes, desembargadores, não só, mas também de transporte de processos, advogados que têm que se deslocar. Às vezes a questão que tem a ver com a notificação, a citação, há uma série de constrangimentos. Então? Não depende da Ministra da Justiça. Esta é uma decisão do Parlamento,
tem que ser tomada pelo Parlamento. Nós temos vindo, eu já na discussão enquanto parlamentar suscitei esta questão várias vezes. No ano passado, no primeiro debate que eu fiz no Parlamento enquanto Ministra da Justiça, também deixei expressa esta que é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que a localização contribui para a morosidade processual. Poderão perguntar-me, não, estão lá, são obrigados a ficar lá? Podem até ser obrigados a ficar, mas a produtividade é diferente se o tribunal estivesse aqui na praia. Os resultados seriam diferentes e certamente nós tivemos agora que aumentar o número de juízes desembargadores no Tribunal de Relação do Sotavento, porque já se nota algum acumular de processo. E houve esta decisão tomada, e bem, pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial, e como forma de, à partida, já começarmos a resolver o problema, porque já se nota alguma pendência ao nível do Tribunal de Relação de Sotavento, mas pese embora um grande desempenho que os juízes desembargadores têm tido com um tribunal recente, que foi instalado em 2017, e já com ganhos para o sistema judiciário. Sra. Ministra, temos que acelerar um pouco, já estamos praticamente no fim. Soube que os advogados que prestam assistência judiciária a pessoas que não podem pagar pretendem ou ameaçam suspender esse serviço por causa de dívidas para com eles desde 2017. Não. Nós estamos neste momento, não há dívidas para já desde 2017, não há dívidas. Que datam de 2017? Não há dívidas de 2017 porque o sistema, nós implementamos, eu, a anterior ministra, no Ministério da Justiça, um sistema que é ESAS, o sistema de informatização da assistência judiciária. O que acontece neste momento é que houve uma decisão do Ministério das Finanças que tem a ver com a cobrança de impostos, do IVA. Então tivemos que pedir ao NOSI para fazer a alteração do sistema. Então, o sistema que é o problema. Então precisamos alterar o sistema, adequar o sistema àquilo que são as exigências do Ministério das Finanças, do Ministério das Finanças, da Lei do Orçamento, não é? Ministério das Finanças, da Lei do Orçamento, e desta forma estaremos a operacionalizar e a normalizar a situação. Agora, já que falou em relação à assistência judiciária, também uma preocupação que temos, aliás, temos vindo a discutir com a Ordem dos Advogados, a necessidade de nós, assistência judiciária, a garantia de acesso aos que não têm posses de pagar advogado, têm acesso aos tribunais, mas precisamos garantir a qualidade também. Não só a presença, mas também a qualidade do acompanhamento. Então estivemos a discutir com a Ordem a necessidade de fazer um acompanhamento, porque normalmente quem presta assistência judiciária são os advogados estagiários, que por lei devem ter um patrono. E neste caso, sendo prestadores de assistência judiciária, devem ser acompanhados pelos patronos, ou então deve ser a própria Ordem dos Advogados a fazer o acompanhamento, para que o Ministério da Justiça possa ter elementos em relação à prestação, se estão a corresponder àquilo também que são as exigências em termos de participação nos processos, de garantir o direito ao contraditório, a uma boa assistência à parte do ponto de vista daquilo que é a prestação do advogado estagiário junto aos tribunais. E nós precisamos melhorar isso. A Ordem tem esta consciência, vamos melhorar a questão que tem a ver com a prestação da assistência judiciária e a questão que tem a ver com a ESAS vai ser normalizada. Portanto, e o que tiver de ser pago... A existência de dívidas. Eu acredito que não haja dívidas de 2017. Eu acredito também que mesmo existindo agora, e aliás eu já justifiquei a razão de ser do atraso, que tem a ver não com o Ministério da Justiça, mas com a própria imposição da Lei do Orçamento, que temos que adequar o sistema para que os advogados possam começar a pagar o IVA, sendo certo que nós encontramos uma solução. O advogado estagiário não vai pagar, é o Ministério da Justiça que vai ter que pagar mais. Portanto, se antes pagávamos 15, agora vamos ter que pagar 17, porque somos nós a pagar os 15, o IVA ao Ministério das Finanças. Sra. Ministra, infelizmente o tempo voa. É pena que temos muita coisa para falar em relação ao setor da justiça, muitos projetos que temos, desde o Instituto de Medicina Legal, o Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários que vamos operacionalizar, a questão que tem a ver com a reinserção social também não falamos, eu fico com pena, são vários projetos que temos em carteira que vamos implementar para que possamos melhorar o setor da justiça. Estou em crer, eu estou em crer também, aliás, eu tenho podido contar com o apoio e o engajamento dos operadores judiciários. Eu tenho que notar isso, tenho que dizer isso, por mais que se fale da crise da justiça,
a crise não chega, aí pelo menos não chegou às portas dos tribunais, porque os tribunais continuam a funcionar, os magistrados continuam a funcionar, há desafios, precisamos trabalhar a lei de inspeção, a responsabilização, não falamos em pena, mas acho que teremos uma outra oportunidade para que possamos falar dos desafios que o setor de justiça ainda tem, mas eu estou muito otimista, estou em crer que daqui a alguns anos estaremos a falar de outras coisas que não das pendências e da morosidade processual. Portanto, tendo em conta a sua disponibilidade, haverá uma próxima certamente uma próxima oportunidade para outra conversa certamente no programa uma próxima. Estarei sempre disponível. Quanto a si, estimado telespectador, agradecemos por ter acompanhado esta conversa. Votos de noite tranquila.